Mas, de toda forma, quais são as particularidades deste imposto? O imposto de renda para o produtor rural. Tipo assim, qual a diferença de eu ser rural para ser uma pessoa física normal? Um médico? Existe? Já que todo mundo entrega dia 30/5. Mas quais são as peculiaridades de cada um? Vou tratar uma diferença de produtor rural com um colaborador de uma empresa. Um colaborador de uma empresa, quando ele ofere renda, ou seja, quando ele recebe o salário dele mensalmente, ocorre uma tributação na fonte. Ele faz o pagamento do imposto de renda, o empregador retém o imposto de renda, e depois, lá em abril do ano que vem, maio do ano que vem, essa pessoa física, esse colaborador, ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda dele para fazer um ajuste fiscal. O que foi recolhido antecipadamente versus o que ele deveria ter recolhido. Se ele recolheu a maior, ele ganha de volta. Se ele recolheu a menor, ele paga a diferença. O produtor rural, ele não sofre essa tributação periodicamente, assim como os rendimentos tributáveis padrões, que são os rendimentos do aluguel, os rendimentos de salário, os rendimentos de prolabore, que são as regrinhas principais aí que enquadram as pessoas físicas na declaração de imposto de renda para ser entregue, então, até 31 de maio. Uma vez que o produtor não tem esse recolhimento periódico, ele chega também lá no mês de abril, maio, e ele precisa fazer a declaração de imposto de renda dele, porque ele também ofere renda. Quando eu trabalho como colaborador, eu tenho um salário. Essa é a minha renda e ela é tributável. Quando eu sou produtor rural, eu vendo grão, eu vendo soja, eu vendo milho. E essa é a minha renda tributável. Então, eu tenho que oferir tributação sobre ela. Por isso que em abril, maio, a gente tem que fazer a declaração de ajuste anual, elaborar a declaração de imposto de renda, mostrando lá quanto eu tive de receita, quanto eu tive de despesa, quanto eu tive de lucro e recolher o imposto. Me veio uma dúvida agora, sempre ouço às vezes, o primeiro lote de devolução do imposto de renda vai acontecer em junho para quem declarou no começo. O que é? Como que funciona essa parte de devolução? Que eu nunca entendi, sabe? Eu estou pagando, mas eu vou receber de volta. Como é que funciona essa parte? Isso é lindo, mas não se aplica para o produtor rural. Que pena! Justamente quando a gente tem essa retenção, lá voltamos ao exemplo do funcionário, que ocorre, então, a retenção do imposto de renda dele todo o mês. E ele chega lá em dezembro e ele vai fazer a declaração de ajuste anual dele. Existem despesas para as pessoas físicas normais, que não se enquadram como produtores rurais, que são dedutíveis no imposto de renda, como as despesas com saúde, por exemplo. Então, se eu tive lá uma renda tributável de 100 mil reais e eu tive a retenção do imposto de renda todo mês, eu já recolhi o imposto para a Receita Federal. Quando eu cheguei em maio do ano seguinte, que eu fui fazer a declaração de ajuste anual, eu apresentei para a Receita Federal despesas dedutíveis com saúde, por exemplo. Então, eu apresentei lá 40, 50 mil de despesas com saúde. Isso é deduzido da renda tributável, lá dos 100 mil que eu auferi. Então, a Receita vai calcular o imposto sobre a diferença e vai observar que eu recolhi a maior. Por isso, ela vai me devolver, porque eu tive despesas dedutíveis. Mas essa restituição só acontece porque eu recolhi a maior. E no caso do produtor rural, não existe esse recolhimento a maior que me permita aplicar as despesas dedutíveis e reaver o recurso. Porque eu pago ele uma vez por ano só, lá no mês de maio. Entendi. Muito Isso aí. Amigo, o filho chora. É por aquele meme. Eu quero te pagar a receita. Me então, fala quanto eu te devo. Isso é o máximo. Não faz você a conta. Mas eu não devo. Deve sim. Então me fala quanto. Me fala quanto eu devo. Ai, deve ser uma loucura. Exatamente. A gente recebe, todo ano, muitos clientes. Quando que vai cair a minha restituição? Então, é que você não tem restituição. Você recolheu a menor, você vai ter que recolher uma diferencinha para a Receita. Ou então você não teve imposto retido, por isso você não tem restituição agora. Aí a galera fica frustrada. E para fazer o imposto de renda, o que o produtor tem que levar para a contabilidade? Muito bem. Antigamente, quando se falava em imposto de renda do produtor rural, quando existia somente o livro caixa do produtor rural, muita gente que está assistindo vai se conectar com isso. Se via no mês de abril o produtor levando uma caixa de nota fiscal para o escritório de contabilidade. Já ouviram falar disso? Seu pai já fez isso? Será? Era normal, tá? Era normal. O produtor rural levava documento para o escritório uma vez por ano, no mês de março e no mês de abril.
As obrigações acessórias foram sendo implementadas por parte dos órgãos públicos, por parte da Receita Federal, por parte da Secretaria de Fazenda. A partir daí, o produtor precisou ir fazendo os ajustes através do auxílio do profissional contábil, e esse fechamento do imposto de renda do produtor rural, ele passou a não ser mais anual, ele passou a ser mensal. Hoje a gente consegue ter uma prévia, né, Diane, de quanto é que tá o meu imposto de renda a pagar no mês de agosto, por exemplo, que eu vou entregar o ano que vem. Se eu fechasse o IR agora, eu saberia quanto eu teria de imposto a pagar, porque a gente faz um planejamento para isso. Então, o produtor, ele precisa se organizar diariamente para levar informação para a elaboração da declaração de imposto de renda. Não existe mais essa possibilidade dele levar uma caixa de documento no mês de abril. Então, todo mês ele precisa gerar informações para o escritório de contabilidade, para que esse possa tratar essas informações e gerar indicadores, gerar dados para que esse produtor possa tomar a decisão, e assim a gente ajuda ele a se planejar. Produtor, quanto é que você quer pagar de imposto de renda? Vamos trabalhar, vamos planejar se isso é possível? Você não quer mesmo pagar imposto de renda? Tá bom, a gente pode avaliar aqui, vamos ver se você vai ter recurso para isso, né? Porque aí você vai ter que fazer alguns investimentos a mais e tal, para de fato zerar seu imposto de renda no final do ano. Mas é tudo a partir do planejamento. E aí o produtor, vamos voltar à sua pergunta, precisa levar todo mês as informações para o escritório. O que ele comprou, o que ele vendeu, como é que ele pagou essas compras de insumos, como é que ele recebeu essas vendas de produto. Então, são as informações primordiais que o produtor precisa informar a contabilidade. Compras, vendas e financeiro. Como é que ele pagou, como é que ele recebeu, onde é que está o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Se tem filhos, tipo, os pestinhas estão na escola, leva os mensalidade? Aí são deduções da pessoa física, que são agregados à declaração de ajuste anual. Aí pode levar em março e abril. Entendi. Então continua. Se teve despesa com saúde, leva pra vocês. Então, se teve despesa com os anjinhos, pestinha não, os anjinhos, leva pra vocês. Também. Aí essa informação pode vir no mês de março, abril, para a elaboração da declaração de ajuste anual. Você comentou num ponto importante, você falou livro caixa digital. Tem como explanar um pouquinho mais? Eu li que há um tempo atrás eu fiquei sabendo que essa era a grande, maior obrigação do produtor rural. Não faz muito sentido. Você consegue explicar o que é esse tão temido livro caixa? Vamos lá. O livro caixa digital do produtor rural passou a ser obrigatório a partir de uma legislação que foi publicada em 2018. O livro caixa, efetivamente, sempre existiu do produtor rural. Era quando a gente informava receita menos despesa uma vez por ano, e eu apurava então o livro caixa. Com o avanço da fiscalização e a exigência da Receita Federal a saber exatamente onde é que foi parar o dinheiro que estava ali, praticamente isso, as obrigações também foram sendo adequadas por parte desses órgãos públicos e aperfeiçoadas. E aí, em 2018, saiu essa legislação que passou a exigir o livro caixa digital do produtor rural. O livro caixa digital do produtor rural representa uma entrega da informação linha a linha para a Receita Federal. Então, exatamente tudo que transacionou, por exemplo, na conta bancária desse produtor rural, ele precisa justificar. Cada centavo que entrou na conta bancária, de onde veio, cada centavo que saiu da conta bancária, de onde para onde é que foi. E quando eu não posso justificar através do banco, porque eu não fiz uma transação bancária, eu preciso estar atenta à DME, a Declaração de Movimentação em Espécie, que é obrigatório se eu fizer uma movimentação em dinheiro acima de 30 mil reais. Então, a gente tem que estar muito atento a essas movimentações para, de fato, enviar informações coerentes à Receita Federal e deixar a nossa vida alinhadinha com eles, para não ter nenhum questionamento, não termos que dar nenhuma justificativa ou explicação por informar coisas inadequadas. Aí eu quero aproveitar, Di, para fazer um apontamento bem valoroso, que facilita muito a vida do contador, e quando o produtor rural entende a importância, ele também tem um ganho gigantesco dentro da atividade rural dele. A importância de separar o que é da atividade rural e o que é da pessoa física, e o que é particular.
Então, quando a gente fala de livro caixa digital, eu preciso informar tudo que eu movimentei da atividade rural. Mas se eu tenho pagamento de salão de beleza, se eu tenho pagamento do mercado, se eu tenho pagamento da pizzaria, misturado com as atividades da empresa, da fazenda, no caso, eu bagunço um pouco a informação que eu estou enviando para a Receita Federal, porque está tudo misturado. E aí é que eu posso ter problema de fiscalização quando eu menciono em relação ao livro caixa digital. Então, para que a gente possa ficar bem tranquilo em relação a essa obrigação acessória, que como você mencionou hoje, na verdade ela é uma das obrigações mais importantes para o produtor rural, ter uma gestão, não precisamos nem ir para o topo, que seria fantástico, ter uma gestão financeira, né? Mas começar com uma organização financeira inicialmente já é fantástico. Então, conseguir separar uma conta para as despesas pessoais e manter uma conta somente para a atividade da fazenda é fantástico para que a gente tenha uma informação de qualidade. E para o contador, ele trabalharia isso aí de forma separada também? Ou ele trabalharia meio junto, só que declarando separado? De forma separada, o contador nem tem acesso, ele nem precisa ter acesso à conta particular do produtor rural. O que a gente precisa informar no livro caixa digital são as informações da atividade rural. Então, se o empresário rural, se o produtor tem isso separadinho, ele precisa mandar só uma informação bancária pra gente, que é o que é da atividade rural. Aí o que vai acontecer, que é o meu caso, eles me mandam um extrato, e aí eles pedem assim, e essa saída aqui? Aí eu coloco assim, saída pra conta particular. Então, tipo, como se fosse retirada do salário, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas pode trabalhar isso sendo só pessoa física sem ter jurídica? Pode, excelente. Abre 2 contas do CPF, uma para fazenda e uma para atividade pessoal. Difícil a família trabalhar separadinho. Tem que sair tirando os cartões de crédito, né, Diana? Mas, cara, quando eu entrei na Rose, uma dentro, a gente adorava cheque. Gente, cheque era uma... Lembra, Rose? Das antigas. Aí, cara, eu ensinei a abrir as contas, porque na nossa terceira reunião, a Rose me falou dessa conta. Aí fui lá no Sicredi. Gente que coopera cresce. É rapidinho de abrir e tal. E aí eu falei pro meu pai. Falei, esse cartão aqui é só pra despesa rural. E esse aqui é só pra particular. Aí ele falou assim, então deixa o particular pra sua mãe, porque daí as compras de mercado, tal. Cara, não foi fácil, vamos por assim, uns 3 meses. Mas hoje em dia funciona. Paramos o cheque, porque agora aprendeu a usar o cartão. Pontua. E ficou todo mundo feliz. O contador principalmente. Agradece muito.